Oi pessoal, sejam bem-vindos ao volume 3, né? Estamos na semana 1 aí, vamos começar o terceiro bimestre. A gente vai ter na semana 1 hidrocarbonetos, classificação e propriedades, tá? Então a gente já estudou algumas coisas sobre o carbono, né? Sobre a questão de formação de cadeias carbônicas, é muito importante, é a matéria que vocês vão ver com mais frequência, né? A gente estuda da química orgânica no terceiro ano, é basicamente tudo aquilo que vocês aprendem, desde classificação das cadeias, identificar grupos funcionais, reações orgânicas, né? Então a gente sabe que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações, né? Nunca esquecer disso. Então aqui eu tenho carbono fazendo, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui eu só tenho ligação simples. Aqui 2 ligações, 3, 4, uma ligação dupla, uma ligação tripla, né? Aqui tu vai falar sobre hidrocarbonetos, ou seja, são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio, né? É possível representar as cadeias carbônicas através de diferentes formas. Então ele está falando aqui, ó, o butano. Você tem a fórmula estrutural de traço. Então aqui tá vendo? Tá mostrando todos os carbonos, as ligações. O butano, ele é um hidrocarboneto que a gente chama de alcano, porque ele só tem ligação simples. Sempre que tiver esse AN aqui, é sinal de ligação simples, tá? Só tem ligações simples. Ele bute, porque ele tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Quando você tem met, 1 carbono, et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos, but, 4 carbonos, e assim a gente vai vendo daqui a pouco, né? A fórmula estrutural condensada, que é, eu mostro os hidrogênios, mas eu não mostro as ligações, tá vendo? As ligações só entre carbono e carbono, do hidrogênio só coloca, ó, tem 3 hidrogênios aqui, eles estão ligados dessa forma, então essa é a condensada, tá? E a fórmula de linha, que é a estrutura em bastão, então você não mostra aqui nem o carbono, nem o hidrogênio, ó, mas cada pontinha dessa aqui é um carbono. Então só tem uma linha, por isso que chama de linha, né, o bastão. E a fórmula molecular, que é C4H10, tá? Lembrando que os alcanos, eles têm fórmula CnH2n mais 2. Então aqui, ó, Cn, N vale 4. Então, quanto que ele vai ter de hidrogênio? 2n mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10, tá? Sempre que eu tiver um alcano, eu vou ter isso. Aqui ele está falando, ó, o que são alcanos? Hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam ligação dupla entre os carbonos. Alcino, apresentam cadeia aberta, ligação tripla entre os carbonos, tá? Aqui está falando assim, os hidrocarbonetos são compostos apolares, por isso possuem pontos de fusão e ebulição baixos, né? Porque a gente viu lá que os compostos apolares têm interação intermolecular mais fraca do que os compostos polares, né? A gente viu isso, se estuda lá no primeiro ano, né? Comparando hidrocarbonetos de uma mesma classe, observamos que o ponto de fusão e ebulição aumenta com o aumento da massa molar. Então, ó, quanto maior a massa molar, maior a superfície de contato ali e é maior a temperatura de ebulição, tá? Que as interações intermoleculares vão aumentando à medida que você aumenta o tamanho da cadeia, né? Comparando dois compostos com a mesma forma molecular, o que possui cadeia normal, ou se for menos ramificado, apresentará pontos de fusão e ebulição maiores do que o de cadeia ramificada. Isso porque quanto maior a área superficial entre as moléculas de um composto, mais intensas as ligações intermoleculares e, portanto, mais alto o ponto de ebulição. Então, se você tiver um composto, com a mesma forma molecular, óbvio, né? Ramificado e o outro não ramificado, aquele que é não ramificado tem maior superfície de contato. Então, a interação ali entre as moléculas vai ser maior. Essa interação intermolecular sendo maior, mais difícil é para ser rompida. Então, maior o ponto de ebulição. Então, o mais ramificado é o que tem menor ponto de ebulição, né? Então, fiquem ligados, porque tem uma questão que vai falar exatamente sobre isso lá embaixo, tá?
Desenhe as fórmulas estruturais condensadas e a fórmula de linha para um alcano com 8 átomos de carbono. Escolham aquele que tem 8 átomos de carbono, que pode ser normal, sem ramificação, tá? Então, aqui vai ser a fórmula molecular, gente, de um hidrocarboneto, né, dessa forma aqui, é um alcano, né, que só tem ligação simples. Então, tem que ser C8H18. Essa é a fórmula molecular. Aí vocês vão montar, né? A estrutural condensada, que é assim, e a de linha, tá? É tipo essa daqui, só que vai ter 4 carbonos a mais. Aqui é a mesma coisa, vocês podem continuar aqui, ó. Liga aqui vai ficar CH2, aí vai ter CH2, 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 CH3, né? É só ligar mais... pega essa parte aqui e liga na outra. Como se tivesse duas moléculas aqui, as duas da ponta vão virar CH2, tá? E aqui é a mesma coisa, continua, vai vir aqui 1, 2, 3, 4. Vai dar 8 carbonos lá, tá? Bem simples essa também. Embora tenha a mesma polaridade e forma molecular, os hidrocarbonetos metilpropano e butano apresentam diferentes valores de temperatura. Se você olhar, eles têm a mesma forma molecular, ou seja, eles são isômeros. Só que esse aqui é ramificado e esse é não ramificado. O que fala aqui? Qual deles que tem maior ponto de ebulição? O ramificado ou o não ramificado? Então, lembrem disso aqui, tá? Esse aqui é o mais ramificado e esse é o que não é ramificado, tem cadeia normal. Qual deles tem maior ponto de ebulição, porque tem maior superfície de contato? 3. A síntese da ureia a partir do cianato de amônio. Então, aqui eu tenho um composto inorgânico e a gente vai sintetizar um composto orgânico aqui. Por que isso foi um marco? Analisem aqui as opções, tá? Bem simples essa questão aqui. E marque a alternativa certa. Então, eu falei para vocês, síntese, você tem um composto inorgânico gerando um composto orgânico aqui, né? O hidrocarboneto de fórmula, eu tenho uma ligação tripla. Quando eu tenho ligação tripla, ele é o quê? Olha aqui, ligação tripla, alcinos ou alquinos de cadeia aberta que possuem ligação tripla. Então, na 4, qual que é a resposta correta aqui? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.